Olá novamente, meu amor. Agora a gente vai falar dos termos, realmente, o lado mais científico envolvendo a cidadania. Eu espero que você curta porque esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que o anterior, já que ele é uma explicação bem complexa sobre tudo que afetou e o que realmente construiu a cidadania que a gente conhece hoje em dia. Então senta aí no sofá, ou na cama, ou na cadeira, ou no puff e se prepara para a aula completa. A cidadania é um conceito fundamental que envolve os status de uma pessoa dentro de um país, atribuindo a ela uma série de direitos e deveres. Esse conceito se relaciona com a ideia de pertencimento a uma comunidade política, como uma cidade, país ou nação. Vamos dividir as partes principais para você entender bem o que é cidadania, como ela se desenvolveu e qual a sua importância. A cidadania, como é entendida hoje, é um conjunto de direitos e deveres civis, sociais e políticos dos indivíduos em um território específico, regulamentada pela Constituição. Ela representa o laço jurídico e social que liga a pessoa ao Estado, dando-lhe tanto proteção quanto obrigações. A cidadania inclui três principais categorias de direitos: os direitos civis, que englobam a liberdade individual, o direito à propriedade e a igualdade perante a lei; os direitos sociais, que garantem o acesso à educação, saúde, seguridade social e condições mínimas de dignidade; os direitos políticos, que permitem a participação ativa nos processos políticos, como o direito ao voto e à candidatura em cargos públicos. Agora falando um pouquinho sobre a evolução histórica da cidadania. Normalmente, algum evento histórico envolvendo cidadania cai no Enem. Caiu na minha vez, então talvez caia na sua também. Então eu separei as principais partes que realmente teve uma influência nos períodos históricos envolvendo a cidadania. Na Grécia Antiga, em especial na cidade-estado como Atenas, a cidadania estava ligada a direitos políticos, mas era restrita a um grupo seleto, homens livres e proprietários de terras. Nesse contexto, a cidadania era limitada, pois excluía mulheres, estrangeiros, escravos e alguns outros grupos sociais. Durante a Idade Média, a cidadania praticamente desapareceu, já que as relações eram baseadas no feudalismo e nas hierarquias de poder entre senhores e servos. Os direitos das pessoas eram mais locais e dependiam dos acordos entre nobres e vassalos, não de uma concepção unificada de direitos e deveres. Já na Idade Moderna e Renascimento, a cidadania começa a ganhar novos contornos com a centralização dos estados e a criação de normas que garantem certos direitos civis e sociais. Um exemplo disso é o documento como a Magna Carta de 1215, que aconteceu na Inglaterra, onde estabeleceu direitos para os homens livres e limitou o poder do rei. Esse foi um dos primeiros passos em direção à noção moderna de direitos civis. Já a Revolução Francesa de 1789, o movimento revolucionário francês trouxe ideias fundamentais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi uma grande conquista, ampliando o conceito de direitos universais e dando origem ao que hoje consideramos como a cidadania. Contudo, ainda havia exclusões como as das mulheres e dos pobres. Já no século XX, com a criação do Estado de Bem-Estar Social, a cidadania passou a incluir direitos sociais como acesso à saúde, educação, moradia e segurança social. Essa transformação foi impulsionada pelas lutas operárias e pelos movimentos sociais, que pressionaram os estados para garantirem mais proteção e dignidade a seus cidadãos. Em 1950, o sociólogo T.H. Marshall definiu três dimensões fundamentais para a cidadania, isso claro no seu livro Cidadania e Classe Social. Os direitos civis serão a proteção de liberdades fundamentais como a de expressão e a igualdade perante a lei. Os direitos políticos seriam a participação nos processos políticos, especialmente o direito ao voto e a capacidade de influenciar as decisões públicas. Já os direitos sociais, garantia de bem-estar como acesso à saúde, educação, trabalho e habitação. Segundo Marshall, esses direitos foram se desenvolvendo gradualmente e formaram a base do que hoje conhecemos como a cidadania plena. Após as duas guerras mundiais, em 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela reuniu principais fundamentos, afirmando que todos os indivíduos são iguais e têm direito à vida, à liberdade e à segurança. Essa declaração elevou a cidadania a um patamar universal em que os direitos humanos ultrapassam as fronteiras nacionais e devem ser respeitadas em qualquer parte do mundo.
A cidadania é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, pois permite que os indivíduos participem ativamente na tomada de decisões. Ela também promove uma proteção, uma igualdade, participação democrática e justiça e desenvolvimento, já que ao exercerem sua cidadania de forma ativa e consciente, os cidadãos contribuem para o progresso social e econômico do país. No Brasil, a cidadania é assegurada pela Constituição de 1988, que é uma das mais avançadas do mundo em termos de direitos sociais. Ela garante que todos os brasileiros natos ou naturalizados possuem os mesmos direitos e deveres, incluindo o direito ao voto, à educação, à sociedade, à saúde e à assistência social. Bom, de forma resumida, a cidadania é o elo que liga os indivíduos ao Estado e à comunidade, permitindo a eles não só usufruir de direitos, mas também contribuir e cumprir deveres que promovem uma sociedade justa e democrática. Ao longo da história, ela se consolidou como um pilar fundamental para a organização das sociedades e para a conveniência harmoniosa entre os humanos. Enfim, essas foram as principais coisas que eu decidi trazer envolvendo cidadania. Eu acho que ficou uma aula até completa, até demais, para ser sincero. No fim das contas, eu acredito que tinha coisa que podia ser cortada, mas eu tentei deixar o mais completo possível para que você realmente nem precise estudar isso em outro lugar. Você pode poupar esse tipo de matéria e ir direto para as matérias mais importantes, como matemática, física e química, que realmente vão pegar na semana 2. Isso aqui é mais um resumo para você escutar enquanto estiver fazendo alguma coisa, porque nem necessariamente tem muita edição, tem umas imagens ali, uns complementos, mas enfim. Eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima aula.